Oi, crianças, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, né? Vamos lá para mais uma semana, né? Essa semana promete e eu espero que vocês estejam todos bem. Deixa eu falar uma coisinha para vocês antes de nós iniciarmos, né, a nossa videoaula. Os alunos que ainda não me enviaram a historinha em quadrinhos, crianças, lembra lá da história em quadrinhos, usando um provérbio que você ia pesquisar, né? Como eu havia dito, aquela criança que estava com dúvida de como fazer, poderia me chamar no final de semana, que eu iria estar ajudando, né? Então, assim, ainda dá tempo, tá? Eu tinha deixado para vocês me entregarem até sexta-feira, né? Mas como eu acredito que é muita coisa na cabecinha de vocês, talvez não tenha dado tempo. Mas, assim, ó, realmente a gente precisa ter uma disciplina, tá? Vocês precisam se disciplinar para que vocês não deixem acumular, sabe? Para não ficar acumulando muita coisa, porque depois vocês não vão dar conta. E aí nós vamos ter uma avaliaçãozinha aí, eu vou conversar com a tia Vanessa, né? Que vai ter uma prova ainda, tá? Uma avaliação. Então a gente vai ver direitinho como que vai estar fazendo essa avaliação, tá? E a aula de hoje, nós vamos falar sobre sílaba tônica, que está lá na página 48 do livro de vocês. Porque nós, na verdade, falamos sobre os provérbios, e HQ e provérbios, aí essa parte da 44 até a 46, 5, até a página 47, era como que você iria fazer o provérbio, né? Então, essa parte aqui é aquela que você vai, a apresentação do provérbio. Então, você vai mandar para mim a foto ou um vídeo explicando. Teve aluno que mandou a fotinho, teve aluno que eu devolvi porque eu não conseguia entender. Mas é normal, é assim mesmo, tá? E ainda se tiver algum aluno ainda que não conseguiu entender o que é para se fazer, por favor, entre em contato com a tia. Apesar que mais tarde a gente vai também ter a videoconferência, e é para nós tirarmos dúvidas, tá? Então a nossa videoconferência é para isso, né? A tia Eva não passa conteúdo novo na videoconferência, mas eu gostaria que todos participassem, tá bom? Então, aí lá na página 48 vai iniciar a nossa sílaba tônica, tá? Então, aí nós vamos... O que é sílaba tônica, tia? Sílaba tônica, eu acredito que vocês já viram isso, né? Assim, acho que no quarto ano, terceiro, eu creio que vocês já viram alguma coisa, bem assim, levezinho, não foi uma coisa muito a fundo, né? Então, assim, nós vamos falar hoje o que é sílaba tônica e sílaba átona, né? Sílaba tônica é aquela sílaba mais forte, né? Aquela sílaba que você pronuncia com mais ênfase, tá? E a sílaba átona é aquela que a gente fala com mais devagarzinho, um tom mais baixo, tá? Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês agora para nós darmos sequência na nossa atividade, tá bom? Só um minutinho, vamos lá. Vamos lá. A quarta videoaula. Nossa quarta videoaula, né? Aí a tia tá marcando assim para ficar mais fácil, tá? Para vocês poderem ir acompanhando, tá bom? Olha lá, sílabas tônicas. E a classificação das palavras quanto à tonacidade, né? Que é aquela monossílaba, paroxítona, proparoxítona, paroxítona, proparoxítona, oxítona, tá? Essa daí nós também vamos falar sobre. Vamos lá, a tia colocou um balãozinho aqui, né? Para poder ficar mais colorido, né? Para ficar bem bonitinho assim no slide. Olha só como que eu coloquei a questão da sílaba tônica aí, ó. O balão colorido sobe alto, né? Ó, o balão colorido sobe alto. As sílabas que formam as palavras não são pronunciadas com igual intensidade. Então você observa que tem duas palavras aí, ó, tá? E as sílabas dessas palavras, nós não temos o tom, não é o mesmo tom, né? Então a gente vai subindo e descendo o tom, assim, para ficar mais fácil, para que você possa entender. Balão,
Ó, balão. Aí eu fiz até uma escadinha para que você consiga, né, entender qual que é a sílaba tônica aí nesse caso. Ó, ba, tá embaixo, lão, tá vendo? Ó, subindo, sílaba mais forte, o lão, tá? Ó, alto, alto, sílaba mais forte, o au. Ah, na verdade a gente fala alto, mas não é, né? É alto, tá? Então é alto, né? Alto. Aí o som, você vê que o alto, o to, ele tá mais, o som tá mais baixinho. Então é a sílaba forte e a sílaba mais fraca, né? Tá bom? Vamos lá no próximo. Opa, deixa eu ver se a minha carinha tá atrapalhando. Peraí. Deixa eu te dar uma olhadinha se tem. Ai, caramba. Saiu tudo do lugar. Vamos voltar. Vamos voltar, porque não pode errar, né? Vamos lá. Ó, sílaba tônica e sílaba átona, né? A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. Então, isso aí a gente não pode esquecer, tá? Cada palavra tem apenas uma sílaba tônica, né? Que é aquela sílaba que você vai pronunciar com mais força. De acordo com a intensidade que são pronunciadas, as sílabas podem ser tônicas ou átonas. Então, depende da intensidade da tua pronúncia, tá? Ó, sílaba tônica é a mais forte. Olha o bonequinho, o menininho lá, né? Forte. Sílaba átona é a mais fraquinha. Você vê que ele tá lá, não consegue nem, né, levantar o peso. Mas isso aí só foi mesmo para ilustrar, gente, tá? Não se trata de peso, mas é só para ilustrar, para ficar mais fácil, para que vocês possam entender, tá bom? Ó lá, tem uns exemplos aqui de algumas palavras. Abacaxi, ó, xi é a sílaba tônica, as outras são átonas, tá? Urubu, né? Se fosse naquela escadinha, né, o bu ficaria lá em cima. É a sílaba tônica e as outras são átonas. Animal, o mal é a sílaba tônica e as outras são átonas. Telefone, o fo é a sílaba tônica e as outras, perdão, a sílaba tônica e as demais são átonas. Relâmpago, o lam é a sílaba tônica, as outras são átonas, tá? Nos exemplos anteriores, podemos notar que nem sempre a sílaba tônica é acentuada. Então, tem isso também, tá? Nem todas as sílabas, a sílaba tônica das palavras, elas são acentuadas, nem sempre. Portanto, é importante estar atento às regras de acentuação das palavras para não cometer o erro de colocar acento onde não há. Tem isso também. Mas a gente, no decorrer do ano, a gente vai estar, né, aprendendo essas regrinhas aí para a gente não errar, tá bom? Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O que é isso, tia Efa? De acordo com a posição da sílaba tônica, presta atenção. De acordo com a posição. Então, vai ser de aonde for a sílaba tônica, se ela for na última, ela tem um nome, se ela for a penúltima, ela tem outro nome, se ela for a antepenúltima, ela tem um outro nome. É o que nós vamos ver agora, tá? Ó, de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas. São os nomezinhos das palavras lá, né? Tá? Ó, palavra oxítona. A sílaba tônica é a última. Independente se ela tem o acento ou não, tá? Ó, metrô, suflê, supor. Então, sendo a sílaba tônica a última sílaba, vamos supor, você escreveu a palavra, a última sílaba lá no finalzinho, né? Ela é oxítona, tá? Então, você vai de trás, é como, né? A última sílaba. Escreveu a última sílaba, ela for a tônica, então ela é uma sílaba, uma palavra oxítona. Paroxítonas, palavras cuja penúltima sílaba é tônica. Então, ó, última, penúltima. Então, dentro da palavra, caráter cavaleiro, né? Ó, o leiro. Então, o ro é o último, o penúltimo é o lei. Então, essa é a sílaba tônica. Aí, ela é paroxítona.
E proparoxítona é a antepenúltima sílaba tônica. Então, vamos lá, ó. Estádio. Então, ó, o O é a última, o Di é a penúltima, e o Tá, que é a nossa sílaba tônica, é a antepenúltima. Então, eu vou contar, né, as sílabas, porém, lembrando que aquela que for mais forte é a nossa sílaba tônica. E nesse caso, a nossa sílaba mais forte é a terceira, no caso, de trás para frente, né? Última, penúltima e antepenúltima. Então, sendo a antepenúltima, o nome dessa sílaba, dessa palavra, né? A classificação dela, o nome que se dá para ela é proparoxítona, tá bom? Então, a última sílaba, então, relembrando, vamos recapitular aí. A última sílaba tônica, o nome se dá oxítona. A penúltima sílaba tônica se dá o nome de paroxítona e a antepenúltima proparoxítona, tá bom? Então, isso aí a gente não pode esquecer, tá? Aí tá aqui a regrinha bonitinho para que você possa estar sempre assistindo para relembrar. Qualquer dúvida é só dar um grito que a tia socorre. Aí tem os monossílabos tônicos e átonos. Esse aqui não tá no livro de vocês não, tá? Então, isso aqui é só mesmo para completar o que a tia tá falando, né? Ó, nessa frase, ó, vi a luz do sol no mar. Aí eu coloquei, né, uma prainha aqui para ficar bonitinho, né? Ó, nessa frase temos palavras monossílabas. Algumas delas são pronunciadas fortemente, que não vai da mesma forma lá das outras das palavras, né? Então, assim, tem a sílaba tônica. Aqui no caso é monossílabos, por quê? Porque é uma sílaba só. Né? Então, mesmo os monossílabos, eles têm a forma de nós pronunciarmos, né? O som alto e baixo, né? No caso, o forte e o fraco, né? Outras são pronunciadas mais fracamente, tá vendo? Para mostrar a diferença da pronúncia, podemos organizá-las do seguinte modo. Então, ó, vi, luz, sol, mar. Observa que, olha como eu falei, a, do, no. Então, essas que eu pronunciei com mais ênfase, né? Mais forte, assim, a forma que eu falei, a pronúncia, o nome é monossílabos tônicos, porque, né, é o mais forte, a forma forte que eu pronunciei. E os átomos, tá aqui, a, do, no. Ó. Aí, aqui embaixo está escrito, ó, os monossílabos pronunciados mais fortemente são chamados de monossílabos tônicos. Os monossílabos pronunciados mais fracamente são os monossílabos átonos, tá bom? Que segue a mesma regrinha das sílabas lá do slide anterior, tá bom? Bom, crianças, é isso aí, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a tirar, né, assim, as dúvidas de o que é sílaba tônica, de sílaba átono, e vocês vão responder as questões da página 48 à página 53. Tia, é muita página. Não, não é, né? Não é porque eu estou fazendo de acordo com a quantidade, de acordo com o conteúdo, para não ficar muita coisa para vocês, tá? Então, ó, aqui tem a questão das sílabas tônicas, a classificação das palavras, né? Que eu acabei de falar, oxítona, paroxítona, proparoxítona. E aí o que já conquistei, que é a parte lá da página 50 até a página 53. Então, vocês vão responder essas questões, tá? Aí a tia depois vai fazer uma vídeo para poder passando a correção. E caso mais tarde, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa um pouco em relação, tá? A essas questões aí, tá bom? Beijinho, fica com Deus, até mais tarde.